Muitos alunos vêm com a seguinte pergunta para mim: professor, vale a pena estudar por estatística dos conteúdos que mais caíram nos últimos vestibulares? É isso que eu vou falar com vocês agora. Eu tipo de pergunta assim, que aparece bastante como professor, e eu vou dar minha opinião sincera contando um relato meu traumático para vocês. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. Muito bem, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Daniel Cacholo, sou professor de Química aqui no Paraná e estou voltando aos poucos aqui com os vídeos aqui no canal, certo? Para a gente falar um pouco mais de educação, falar um pouco mais de química, um pouco mais de vestibular e tudo mais para vocês, beleza? Se esse conteúdo faz sentido para você, curta, comente, se inscreva aí, manda pro teu amigo aí que tá fazendo vestibular e tal, ou tá no ensino médio, pode ser que esse conteúdo ajude bastante ele, certo? Pois bem, eu vou falar hoje sobre um assunto, eu vou trazer um relato para vocês que meio que me marcou de uma forma negativa, eu usei isso como uma lição para poder não cometer o mesmo erro posteriormente. Veja só, tem muito aluno que chega para mim assim, e é aquela coisa, né, cara, o brasileiro tem esse costume de deixar as coisas para a última hora, né? Quando a água tá subindo, tá batendo ali umas partes do corpo, a pessoa meio que se desespera e começa a encontrar atalhos para poder chegar antes num certo objetivo. E isso, numa preparação para um vestibular, o que o aluno faz? Professor, quais são os conteúdos que mais caem no vestibular da universidade tal? Muito bem. Esse tipo de pergunta, até uma certa época, não me deixava meio assim. Hoje em dia eu fico com o pé atrás para responder isso aí. Por quê? Eu sou aqui do Paraná, eu moro aqui na região metropolitana de Curitiba, e o vestibular mais, como é que eu posso dizer assim, mais disputado aqui na região é a Universidade Federal do Paraná, nossa queridíssima UFPR. Okay? Então eu trabalho muito focando no vestibular da UFPR. Pois bem, o que acontece? Se você pegar as provas anteriores ali, da Federal, ali, olha a parte de Química, você consegue fazer uma estatística de quais assuntos que caíram mais nos últimos anos. Ok? Então você pode falar para os alunos, olha, estatisticamente caiu nossos assuntos tal. Qual que é o problema de você falar isso? Muitas vezes o aluno interpreta essa informação da seguinte forma: ah, se caiu mais, por exemplo, reações orgânicas, radioatividade e equilíbrio químico, então vou focar o estudo nessas três áreas, porque existe mais probabilidade de cair. Tem muita gente que não sabe interpretar direito essa informação. O que caiu mais nos últimos anos foi isso. Eu não estou dizendo que tem mais chance de cair na próxima prova, ok? Tem uma diferença muito grande aí, beleza? O que nós temos que levar em consideração? Veja só, se o aluno interpreta dessa forma, ele pode acabar focando o estudo dele em assuntos que pode ser que não caiam no próximo vestibular. E isso é um problema, porque muitas vezes o aluno começa a ver, putz, o professor falou que o que mais caía era isso, e não caiu, e agora? Fica ruim assim, muitas vezes é uma falha do professor, às vezes o professor acaba falando, ah, vai cair isso, vai cair aquilo. E é uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? E assim, ou às vezes o aluno, interpreta errado, acaba, tirando ele da reta, né? Isso é uma coisa meio que natural que acontece em alguns casos, ok? Mas vou compartilhar com vocês uma situação, talvez possa ajudar a explicar melhor por que eu evito falar esse tipo de coisa, ok? O ano era 2018, eu estava dando aula para uma turma de terceirão em uma instituição que eu trabalho. O que aconteceu? Teve um aluno que chegou para mim e perguntou assim, professor, cai polímeros na Federal? Eu falei para ele, não. E, estatisticamente não é para cair polímeros. Faz muitos anos que não cai uma questão de polímeros. E realmente fazia. Daí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Olha a cagada. Pois bem, o aluno voltou para a mesa dele. Chegou o dia do vestibular. Apareceu uma questão de polímeros. E apareceu uma questão ainda falando do poliuretano, que é um polímero que tem uma reação um pouco diferente, assim,
tá? Se você já estudou comigo, teve aula comigo, ou tá matriculado na imersão em química lá, você sabe o que eu tô falando, ok? Aí é uma questão disso aí. Depois da prova, o aluno veio me perguntar: professor, você falou que não ia cair, né? Eu falei: pois é. Eu falei que não ia cair porque estatisticamente não era para cair. Eu me senti mal pelo aluno. Por quê? Eu dei uma informação errada. Eu induzi ele a não se preocupar com o assunto que acabou caindo no vestibular. Isso é muito ruim. Muito ruim. Isso ligou um alerta. Por quê? Veja só. Teoricamente não era para cair aquele conteúdo, olhando pela estatística. E o aluno veio muito assim, preciso, perguntando desse conteúdo. Assim, ó, professor, vai cair polímeros? Cara, dificilmente um aluno vem e chega assim: professor, vai cair polímeros? É difícil alguém chegar a perguntar dessa forma. O que eu deduzi na hora? Pô, alguém falou para esse cara que vai cair esse conteúdo. Ok, não acabou por aí. Nesse mesmo ano, eu dava aula em um cursinho que era em um colégio particular aqui em Curitiba, tá? E como é que funcionava esse cursinho? Pela manhã, os alunos tinham aula das matérias, química, física, matemática, essas coisas, com alguns professores, e à tarde tinha um cursinho pré-vestibular com outros professores. E eu era um desses professores do pré-vestibular, certo? Muito bem, explicando o conteúdo para eles e tal, um dos alunos falou assim para mim: professor, o nosso professor da manhã disse que vai cair sais nessa prova aí, nesse próximo vestibular. E era o mesmo ano, tá? Eu falei: como assim diz que cair sais? Pela estatística não é para cair. E realmente fazia um tempo que não caía sais. Caiu sais. Essa questão de sais, só para explicar para vocês, na prova 2018 e 2019 da Federal, caiu meio que relacionando também a parte de equilíbrio químico ali, tá? Mas tinha uma questão de sais. Isso ligou um segundo alerta. Por que houve duas situações no mesmo ano, na mesma edição de um vestibular, onde dois alunos de instituições diferentes meio que sabiam o que ia cair? Isso é um problema, porque isso pode estar atrelado a vazamento de informações. E vazamento de informação no vestibular de uma universidade federal, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que se configura como crime federal. E isso aí dá uma M gigantesca, ok? Isso liga um alerta para mim, certo? Teve vazamento de informação? Cara, não sei. Sinceramente, não fui correr atrás, não perdi meu tempo com isso, mas eu fiquei com o pé atrás, assim, porque falei: não tem como, né? A probabilidade de alguém, dois lugares diferentes, pessoas perguntarem de conteúdo, falar assim: um vai cair sais, o outro vai cair polímeros, dois conteúdos que teoricamente não era para cair, olhando pela estatística, sabe? Então eu fiquei meio assim, né? E eu comecei a tirar algumas lições dessa situação toda. Primeira lição que eu tirei: não incentive os alunos a estudar pela estatística. Por quê? Se você olhar pela estatística, você pode acabar induzindo seus estudos a um assunto que pode ser que nem apareça no vestibular. Beleza? Então, evite a estatística. Olhe a ementa do vestibular. A ementa do vestibular vai dizer para vocês assim: vai ser cobrado assunto isso. Beleza. Olhar pela ementa, tranquilo, tá? Vamos pensar o seguinte: se na ementa do vestibular diz lá que vai cair modelos atômicos, mas vai cobrar somente Rutherford e Bohr, faz sentido você estudar Dalton e Thomson? Não faz sentido algum, ok? Se você não sabe o que eu tô falando, veja lá nas aulas aqui no meu canal, tem aula pra caramba, eu falo sobre isso, sobre esses modelos atômicos aí e tudo mais. E eu também falo na imersão em química, também eu abordo bastante essas coisas, ok? Muito bem, se você basear na ementa, é uma coisa,
Mas se você basear nos conteúdos que caíram nos últimos anos, você pode tomar na cabeça, beleza? Qual que é minha sugestão na hora de estudar para um vestibular, tudo mais aí, tá? Principalmente para esses alunos que deixam mais para a última hora. Se você não tem tempo de revisar todo o conteúdo de química, revise o que você tem mais dificuldade, beleza? Vocês têm que entender o seguinte, o vestibular, ele não é necessariamente você ter que saber tudo da matéria. Você tem que saber fazer a prova. Isso é bem diferente, tá? Às vezes você fazer uma prova, você tem a malandragem de fazer uma prova, você consegue eliminar muitas questões ali, sabe? Consegue às vezes chegar numa resposta, sabe? Sem necessariamente saber o conteúdo inteiro. Vocês têm que ter noção que, cara, eu tô falando de química aqui, mas você tem física, matemática, história, geografia, biologia, português. Cara, é muita matéria e é muito conteúdo. Se vocês quiserem saber cada vírgula de cada assunto, vocês estão lascados, tá? Então que eu oriento você aí, se você tá em cima do laço já, o vestibular tá chegando, você quer focar uma coisa, tente pegar a relação de todos os conteúdos que podem cair das disciplinas e identifique os que você tem mais dificuldade. Retome esses, tá? Pelo menos para você saber se virar na hora da prova. Sabendo se virar, às vezes você consegue eliminar uma alternativa ou outra ali, às vezes dá para chegar na resposta. E mesmo que não dê para chegar na resposta, veja só, por exemplo, aqui na prova da UFPR, a primeira fase, você tem questões de múltipla escolha, são 5 alternativas, A, B, C, D, E. A probabilidade de você acertar no chute é 20%. Beleza. Só que veja só, se você consegue, você sabe um pouquinho do conteúdo, você elimina 2 alternativas, sobram 3. Sobram 3, a tua chance de acertar no chute vai para 33%. Aumenta bastante. Se você deixa, 2 afirmações só que você tá com dúvida ali, entre elas, a tua chance de acerto vai para 50%. Então, assim, não sei vocês, mas eu prefiro chutar uma questão que eu tenho 50% de chance de acerto a chutar uma questão que eu tenho apenas 20% de chance de acerto. Beleza? Pois bem, o vídeo acabou ficando um pouco longo porque eu tinha que contar esse relato para vocês, certo? E assim, se você vai fazer vestibular, cara, comece a estudar bem antes. Não deixe para os últimos 3 meses. Vai ficar muito em cima da hora. E os últimos 3 meses para fazer uma retomada geral, fazer exercício, para tirar dúvidas, sabe? Para retomar conteúdo. Mas se quiserem ver o assunto inteiro ali, de todas as disciplinas, você tem que pegar bem antes. O conhecimento ele é construído de forma lenta. Não adianta você querer chegar nos últimos 3, 4 meses, tentar revisar tudo, você não vai conseguir fazer isso de uma forma efetiva. Esqueça, ok? Tem muito conteúdo aí na internet. No meu canal aqui tem o conteúdo do primeiro ano ali de química, quase inteiro. Você tem ali introdução à linguagem química, separação de misturas, atomística, tabela periódica, ligações químicas, funções inorgânicas, reações inorgânicas, radioatividade, tudo aqui no meu canal, né, os 0800 na faixa, tá? Tenho também um curso gratuito também lá na Udemy, onde eu tenho ali a parte de introdução à química orgânica ali, até chegando a parte de hidrocarbonetos, eu também tenho gratuitamente, quase 2 horas de curso, tem apostila inclusa, dá para vocês estudarem mais um bom tanto ali na faixa, no 0800. Vou deixar todos os links aí, dá uma olhada na descrição, dá uma olhada também no comentário fixado, ok? E eu também tenho a imersão em química, que tem o conteúdo de química do ensino médio inteiro ali, com um monte de apostilas, acho que são 13 apostilas, que eu deixei disponibilizado ali para a galera poder baixar ali. Não é um monte de texto inútil, é um resumo do conteúdo e exercício com gabarito, ponto, ok? É objetivo para vocês. Então, se vocês quiserem, tá num preço muito acessível, tem plano mensal, tem plano anual, tem plano vitalício, tá tudo lá na descrição, no comentário fixado. Dê uma olhada, pode ser muito bom para vocês, mas assim, eu aconselho vocês a usarem esses recursos aí, da imersão em química e tudo mais, com antecedência, beleza? Se você vai fazer um vestibular, deixe isso com antecedência, evite pegar lá muito em cima da hora, só se você quiser revisar uma coisa muito pontual, daí vale a pena, mas se não,
Eu aconselho vocês que vocês procurem isso com bastante antecedência para que você consiga entender bem o conteúdo, cheguem no dia do vestibular e consigam fazer isso aí, resolver as questões com bastante tranquilidade, bastante segurança, para que você consiga atingir uma nota legal e, quem sabe, conquistar a tão sonhada vaga numa universidade pública, assim que, cara, vale muito a pena. Saber que o boleto não vai chegar na tua casa é muito bom, digo por experiência própria. Beleza? Moçada, esse é um relato que eu queria trazer para vocês. O vídeo ficou meio longo, mas espero que você consiga extrair algumas lições importantes aqui, certo? Fique esperto nos próximos vídeos aí. Conteúdo, principalmente vídeos curtos, eu estou lançando de segunda a sexta somente. Feriado, final de semana não estou lançando nada, que é dia para descansar, dia para curtir a família, curtir os amigos aí, certo? Eu aconselho que vocês façam isso também, beleza? E se você gostou, curta, comente, se inscreva, faz aquele procedimento padrão aí, que vai ter muito mais conteúdo nas próximas semanas, beleza? Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, até mais e tchau!